Senhor nosso. Amém. A Santa Igreja inicia hoje um novo tempo litúrgico, um novo ano litúrgico já estamos vivendo. Durante o ano que passou, conforme o calendário litúrgico da Igreja, nós refletimos, estudamos, meditamos um pouquinho sobre o Evangelho de São Marcos, o Evangelho do segredo messiânico, o Evangelho do servo do Senhor. E agora nós vamos rezar e caminhar com o Evangelho de São Lucas, o Evangelho da mansidão do Senhor, o Evangelho da medicina de Deus, o Evangelho da misericórdia. É lindo o Evangelho de Lucas. Amados, esse tempo litúrgico é um espaço temporal demasiadamente curto, entretanto muito significativo para a nossa esperança, cujo fundamento é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, ela propaga, celebra durante o ano 2 retiros, um maior e um menor. O retiro maior, a Quaresma, 44 dias, arredondamos para 40. A Igreja, ela utiliza o roxo de uma tonalidade mais agressiva, forte, para salientar, destacar, sublinhar a necessidade da penitência, da mortificação, do deserto. A Quaresma é o outono espiritual da Igreja. Mas o Advento é um roxo de tonalidade mais suave, branda. É tempo de vigilância, de espera, de expectativa. É preparação para o Natal. O povo que andava nas trevas vê agora uma grande luz. Nesse tempo litúrgico, a Igreja, a Santa Igreja, faz um convite muito especial aos seus filhos. Qual é o convite? Contemplar com muita atenção, perscrutar com a sua fé os textos bíblicos de natureza messiânica. Nós vamos ver ao longo desses dias a Igreja colocando textos bíblicos cuja natureza nos revela o cumprimento de promessas, dentre elas a vinda de nosso Senhor, a vinda do Messias. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse é o nome dele, Emanuel, Deus conosco. Por isso, o ponto de partida para perscrutar com largueza esses textos, cuja natureza messiânica tem como propósito também fortalecer a fé da Igreja, nós temos que aqui entender o significado etimológico da palavra advento. Significa chegada, proximidade, vinda. Na língua do mundo antigo, era um termo técnico usado para indicar a chegada de um oficial, a visita de um imperador a uma determinada província, mas também pode indicar a chegada de uma divindade que sai do seu esconderijo e agora se revela manifestando a sua força. Os cristãos adotaram esse termo para exprimir a sua relação com nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração do Advento, ela começa a ser propagada de uma maneira oficial a partir do ano 380, no Concílio de Saragossa, e se espalha no século V por todo o Ocidente, na Europa. Adventos, substancialmente, significa Deus está aqui. Deus está aqui, Ele se faz presente. Deus, Ele não se retirou do mundo, Ele não nos deixou sozinhos. Ele não é uma mônada, ou seja, uma estrutura poderosa, isolada, distante da realidade. Ele não é um Deus longínquo, mas é proximidade. Encarnação é proximidade. Portanto, nós estamos celebrando a visita de Deus. Ele entra na nossa vida, Ele quer falar comigo, Ele quer conversar com você.
Porque nem sempre, na vida cotidiana, nós nos damos conta desse entrave. Nem sempre nós temos tempo para Deus. Nem sempre nós temos tempo para nós mesmos. Nem sempre nós temos tempo para a nossa família. Muitas vezes vivemos demasiadamente ocupados com tarefas, responsabilidades que nos colocam para fora de nós mesmos. Somos absorvidos no fazer. Somos mais Marta que Maria. Esquecemos, por exemplo, que é muito importante viver um tempo de silêncio, parar nossas ações e dedicar a nossa vida à introspecção, à contemplação. O Advento salienta, o Advento vem nos exortar sobre a importância dessas coisas. O Papa, saudoso Papa que está no céu, será proclamado doutor da Igreja, com a graça de Deus, Bento XVI, ele destaca algo bem interessante, que a liturgia da Igreja, particularmente no terceiro e no quarto domingo do Advento, na antífona de entrada, ela coloca o termo não no passado, nem no futuro. Não se trata de Deus veio ou Deus virá, mas Deus está vindo. Portanto, é um presente contínuo. Ele está, Ele se faz presente na minha vida. Ele realiza suas promessas. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Amados, meditando na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, nós aqui entoamos com alegria a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Trata-se de um Deus que é fiel à sua aliança, que não se esquece do seu povo. Por isso mesmo hoje, debruçando as páginas bíblicas, me debruçando sobre os textos bíblicos, destaquei algumas passagens importantes. Salmo 111, versículos 5 e 6. O Senhor dá alimento aos que o temem, lembrando-se sempre da sua aliança. Ele mostra ao seu povo a força de suas obras, entregando-lhe a herança das nações. Ele nos alimenta, Ele não esquece sua aliança, Ele demonstra o seu poder, Ele está atento aos pequenos movimentos da nossa existência. Salmo 137, também versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua se me apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não elevar Jerusalém ao topo da minha alegria. Então, Valdeban, é indiscutível o amor de Deus por nós. Um amor que é um eterno presente. Palavras de São João da Cruz. É um eterno presente. Ele não se limita a categorias, espaço e tempo. Mas ele entra no tempo. O atemporal que entrou no tempo. O eterno que se torna um embrião na barriga de uma mocinha hebraica de 13, 14 anos. Na carta ao profeta, no livro do profeta Jeremias, diz assim, no capítulo 1, versículo 12: Viste bem, Jerusalém, porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para realizá-la quando chegar a hora. Ele está atento. Ele não é irresponsável. Ele não é ausente. Não é distante. Ele está atento. Ele sabe o que ele prometeu a Ísis há 3, 4 anos atrás. Ele ouviu a sua voz naquela madrugada, naquele inverno do ano passado. Ele está atento. Ele escuta o movimento silencioso do seu coração. Ele sabe as nossas necessidades. Por isso que, volto a dizer, neste tempo litúrgico, a igreja reza com as promessas messiânicas. Essas promessas
elas nos ajudam a fazer a memória salvífica de um amor que tudo transforma. Um amor cujo poder é redentivo. Deus vem libertar o seu povo do cativeiro do pecado original. Torno a dizer, Isaías 9, versículo 1. O povo que andava nas trevas agora vê uma grande luz. Portanto, fazer a memória pascal de todos esses acontecimentos salvíficos fortalece a fé da igreja. Sabe por quê? A igreja, ela se alimenta, ela é nutrida com a força que vem de Cristo, o Santíssimo Sacramento do altar. Amados irmãos, essas promessas messiânicas apontam para uma realidade que ultrapassa a nossa expectativa. Preste bem atenção. Os textos bíblicos que nós contemplamos no Advento apontam para promessas que ultrapassam as nossas expectativas. Como imaginar a possibilidade, mensurar a possibilidade de um Deus encarnado? De um Deus que agora toma a decisão, por livre iniciativa amorosa, de armar a sua tenda entre nós. E o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Tradução na Bíblia, peregrino. Como imaginar um Deus que deseja morar, conviver com o ser humano? Como imaginar isso? Deus deseja também doar, compartilhar a sua casa comum com cada um de nós. Eis o lugar permanente, de mais profunda realização. Interessante que a Bíblia traz textos que nos ajudam a compreender o teor dessa promessa. Abraão, por exemplo, ele recebeu uma promessa. Aliás, a Bíblia é um livro de promessas. E se levarmos em conta essa expressão, vamos aqui acrescentar um dado bem pontual. Qual a sua idade? Quantos anos você tem? 60, 70, 15, 20, 25? Pense agora nos seus sonhos, nos objetivos, sonhos que você já realizou, Dênio, sonhos que você ainda vai realizar. Fico imaginando o meu tempo de seminário, já com o sonho de ser padre. Eu tive que esperar 12, 13 anos. E você que há tanto tempo estuda para um concurso, mas quando você quando você ainda estava cursando direito na universidade, você já sonhava com esse concurso. A vida é um tempo de espera. Quer que eu seja mais expressivo? 1/3 da tua existência, Isis, é espera. 1/3 da tua vida cronológica, Isabel, é espera. Pare para pensar. Você que lutou tanto para ser um empreendedor, um empresário, mas que já fracassou, caiu, faliu, sofreu, se levantou e hoje é um empresário de sucesso. Você não conseguiu isso de um dia para o outro. Foram anos e anos e anos de luta, tempo de espera. Você que tem o seu doutorado, quanto tempo de estudo, luta, espera, hein? Você conquistou tudo de um dia para o outro? A vida, 1/3 da nossa vida é tempo de espera. Vamos recapitular o que eu falei há mais ou menos 3 domingos? Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Aqui na comunidade tem uma jovem muito querida que esperou 10 anos para realizar o sonho da maternidade. Teve períodos que ela chegou a pensar: Deus não quer que eu seja mãe. E Deus a surpreendeu esse ano. Davi teve que esperar 22 anos para ser sagrado rei. 15 anos, Reino do Sul. 7 anos depois, também o Reino do Norte. 22 anos.
José do Egito, quase 20 anos. Jesus, 33 anos. Jacó, apaixonado, né, pela mulher que ele tanto amava, teve que esperar 7 anos para casar com ela, que o pai da menina não deixava. A vida é assim. Então, esperar é um desígnio de Deus. Esperar não é perda de tempo. Esperar faz parte do processo de amadurecimento. E Deus deseja essa espera para que Ele possa extrair da sua natureza tudo o que você tem de melhor. Deus, Ele colocou em você o senso da eternidade. Deus, Ele imprimiu em você aquela sede que só mesmo Ele pode saciar. Somos uma planta que foi transplantada. Não ponha aqui o seu domicílio permanente. Tudo aqui é provisório. Se desapegue. Faz parte da nossa natureza querer se encontrar, se fixar, ter o seu lar, realizar os seus sonhos, os seus desejos, se sentir amado. O ser humano, muitas vezes, ele quer mais do que pode. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. E quando a vida cobra aquilo que a gente não pode dar? Isso já aconteceu com você? A vida hoje, ela pede algo que você não pode dar. Às vezes no campo financeiro, na vida amorosa, na realização de um desejo, na superação de um problema. E quando a vida pede, doutora Isabel, o que a senhora não pode dar? O que resta então? Esperar em Deus. Fazer a sua parte, né? E esperar em Deus. Então, a vida, 1/3 da nossa vida é tempo de espera. E o pano de fundo para a gente sobreviver é a resistência e a confiança absoluta no amor de Deus. Então, Baruque 3, versículo 10, se encaixa perfeitamente nesse espírito litúrgico que estamos vivendo. Não vale a pena envelhecer em terras estrangeiras. Vamos nos fixar, encontrar o nosso lugar, que é o coração de Deus. Porque nós não somos só filhos da terra. Tudo bem, feitos do barro, mas não esqueça que Ele soprou o Espírito sobre nós, o Ruá, o hálito divino. Então, também somos filhos do céu. Filhos da terra, filhos do céu. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse tempo litúrgico, nós não cantamos o Glória. Ato penitencial, já a oração da coleta. Porque estamos vivendo um tempo de espera contemplativa. Não é uma espera passiva. Deus vem visitar o seu povo. E Ele vem como luz. É um resgate do princípio originário. Como tudo começou? Haja luz. E agora, o que é que Nosso Senhor diz? Eu sou a luz do mundo. Então Ele vem resgatar tudo. E nesse tempo, qual é a virtude teologal por excelência que nós temos que viver? Tem a fé, a esperança e a caridade. Advento é tempo de celebrar a virtude teologal da esperança. Olhar para o alto. Olhar para o alto. Olha o evangelho de hoje. E então verão o Filho de Deus, Filho do homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos, levantai-vos a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. O evangelho de hoje, ele pode ser dividido em 2 partes. Em 2 partes. E nós vamos agora aqui refletir um pouco sobre isso. Fala de tempos difíceis. Em tempos difíceis, o que se faz necessário? A arte do discernimento, para entender os sinais do reino de Deus. A arte do discernimento para compreender o tempo que estamos vivendo. A chave de leitura é a Sagrada Escritura.
É a palavra de Deus que nos ajuda a entender que, apesar de todo o barulho do mal, nós temos que acreditar que o bem, embora silencioso, ele sai vitorioso. Por que o mal assusta, hein? Por que o mal, às vezes, desanima a gente? E leva a gente a pensar que o mal sempre prospera, né? Você vê a televisão, as redes sociais, só notícias ruins, coisas erradas que crescem geometricamente. É porque o mal é barulhento, ele sabe fazer uma boa propaganda e o bem é silencioso. Quanta gente aqui, por exemplo, não faz caridade escondida? Sai de uma missa e vai visitar a casa de um familiar para conversar, visita uma pessoa doente. Quantas pessoas aqui não praticam o bem de uma forma silenciosa, sem marketing? O bem é assim, é uma característica dele. Ele age silenciosamente e ele sairá vitorioso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a providência de Deus comanda a história. Apesar de tudo, toda maldade, a providência comanda a história. E o advento, nesses 4 domingos, ele foi estruturado da seguinte forma. Nos 2 primeiros domingos, veja o texto bíblico de hoje, nós vamos contemplar a segunda vinda de Jesus. A sua vinda gloriosa é um acontecimento escatológico, algo que ainda vai acontecer. No 3º e no 4º domingo do advento, nós vamos lançar um olhar sobre o nosso passado histórico, para identificar que o nosso passado ele não foi construído com base numa lenda, no folclore, no conto de fadas, mas um acontecimento real, uma criança deitada no curral de Belém. O berço cristão tem um fundamento sólido, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse menino é o fundamento. E essa introdução nos ajuda agora a entender como o Evangelho foi dividido em 2 partes. No versículo 25 até o versículo 28, São Lucas ele mostra a vulnerabilidade desse mundo, a caducidade desse mundo. São Lucas ele mostra que céus e terras serão abalados. Revela que as forças cósmicas serão comprometidas. Com o advento da vinda gloriosa de Jesus, o mundo será desmanchado. O mundo com todo o seu poder, com toda a sua estrutura. Esse mundo é passageiro. Esse mundo ele é fugaz. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É essa mensagem que a primeira parte do Evangelho passa. Não ponha aqui o seu domicílio permanente. Tudo isso vai passar. A morte é inevitável. Um dia ela chega, arrasta, leva você para outro lugar. O mundo ele será, digamos assim, desmanchado, transformado, transfigurado, porque um poder ainda maior será revelado no último dia. É essa a primeira parte do Evangelho de hoje. Com a vinda de Jesus gloriosa, o mundo perderá suas forças. A segunda parte do Evangelho vai do versículo 34 até o versículo 36. Mostra quais as atitudes que Michele, Bruno, Padre George, as freirinhas diocesanas que estão ali, quais as atitudes que nós temos que assumir para corresponder à vontade de Deus. E aí vem uma exortação do Evangelho de hoje, já caminhando para o final da homilia. Jesus exorta sobre os apegos carnais, a embriaguez, as preocupações exageradas. E aí o ponto de partida da sua exortação é essa, Valdeban, que o teu coração não perca a sensibilidade. Padre George, que o teu coração não perca sensibilidade. Theo, não perca a sua sensibilidade. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com excesso do comer, com embriaguez, com preocupações da vida. O advento traz inicialmente essa advertência. O que torna o coração humano insensível? Os vícios contra a natureza.
O que torna o nosso coração pesado? Os vícios contra a natureza. Um coração viciado, que coisa grave, preste atenção. Um coração viciado, ele já não sofre tentações, porque ele já vive no automático. É um usuário de droga que vive em boca de fumo. É um adúltero que anda com as amizades que fazem as mesmas coisas. É um alcoólatra que não se separa de uma garrafa de uísque. Um coração viciado, ele vive no automático. Ele não luta, ele não briga, ele não resiste, ele se entrega. Desistiu de lutar. Acredita que a vida será assim sempre. E aí um alerta para um coração viciado. Apocalipse 3, 15 e 16. Luciana, Padre George, conheço sua conduta. Você não é frio, nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, porque é morno, nem frio e nem quente. Estou para vomitar você na minha boca. Ou quente ou frio, morno não serve. Cristão em cima do muro não dá. Escolha de que lado você quer ficar. Um coração insensível, Isis, começa a viver como se Deus não existisse. Você reza o texto, mas vive falando mal da vida dos outros. Participa da missa, mas a vida continua do mesmo jeito. Você diz que acredita, mas vive como se ele não existisse. Para resgatar essa sensibilidade, duas coisas: aprender a fazer renúncias e escutar a voz de Deus. Feche os seus olhos agora um pouco. Não adianta querer lutar sozinho. Não adianta. Hoje no Evangelho, Nosso Senhor diz, você tem que rezar, viu, Jean? Tem que rezar para escapar de tudo que ainda vai acontecer. Nesses tempos difíceis, temos que rezar, senão a gente não aguenta. Se não rezar, cai. Se não tiver vida de oração, não vai ficar de pé, viu, Julinha? Se não tiver vida de oração, não fica de pé. Não fica. E aí, a Bíblia, ela tem muitas passagens que nos dão a garantia da vitória. A palavra diz assim, Deuteronômio 3, versículo 22. Não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Senhor vosso Deus. Olha aí. Provérbios 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Não se vence uma batalha por causa do tamanho do exército, mas por causa da graça que vem do céu. Não adianta, quer vencer aquela grande batalha, joelho no chão, senão você não vai conseguir. E hoje no Evangelho, quero terminar a homilia dizendo isso. Hoje no Evangelho diz assim, reze para escapar tudo o que ainda vai acontecer, reze para que tu possas então, Dilermando, diante do Filho de Deus, permanecer de pé. Ora, qual o personagem bíblico que no momento mais difícil da sua vida, permaneceu de pé diante de Jesus? Maria. João 19, 25, perto da cruz, de pé, estavam ali sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena. Maria, mãe de Jesus, é aquela figura eclesial que permanece de pé. Portanto, é essa força que colocou Maria de pé, no momento mais difícil e doloroso de sua existência, contemplando a morte do seu filho. É essa força que eu quero para viver esses tempos, para sobreviver nesses tempos, para resistir ao mal. Disse Bento XVI, eis a missão da igreja, conter o avanço do mal sobre a terra. É essa força que eu quero, o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, tornar-me um cristão parreico, parrisaico, com espírito de intrepidez, ousadia, capaz de ficar de pé diante de Deus, não com minhas forças, mas com a força do Espírito Santo. E essa força
ela age na sua vida a partir da fé. Lucas 1, versículo 45. Quando Maria, grávida, foi à casa de Isabel, ouviu dos lábios de Isabel: bem-aventurada és tu que acreditaste na promessa, porque serão cumpridas as palavras que o Senhor revelou a ti. É a fé, não uma fé incipiente, mas uma fé querigmática, ressurreicional, parreica, capaz de me deixar de pé diante da presença daquele que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.